Olá, seja bem-vindo à primeira aula do curso de Lógica de Programação com C Sharp. Nessa aula, nós vamos fazer uma introdução sobre lógica de programação. Vamos para a aula. Muito bem, lógica de programação, como vocês vão ver, é um assunto que, se você chegou até aqui, inclusive considerando o nome do curso Lógica de Programação, é porque você tem intenção ou interesse em desenvolver sistemas, programar, desenvolver ou criar programas para computador. E este curso realmente pode, como a gente já abordou no início, né, no vídeo introdutório, ele pode te auxiliar bastante aí nesse negócio. Muito bem. Sobre lógica de programação, a gente precisa começar falando sobre o conceito do que é o pensamento lógico, ou o que a gente está tratando aqui como conceitos iniciais, né? Antes de nós desbravarmos o desenvolvimento, e isso é necessário para qualquer sistema, você tem que começar, como eu estou deixando no texto aí, você precisa começar a treinar a sua mente a fim de obter esse resultado, né? A gente chama isso de pensamento lógico. Você tem que começar a pensar de forma lógica. E involuntariamente a gente já faz isso. A gente já pensa de forma lógica em muitos momentos aí do nosso dia a dia, na nossa vida diária, né? A gente já tem esse comportamento de ter pensamento lógico. Mas, afinal, o que é lógica, né? Lógica é a correção do pensamento, é a arte do bem pensar, é a ciência das formas do pensamento. E a gente também traz aqui como a correção do raciocínio e a ordem da razão ou a ordem do pensamento. Isso a gente pode trazer aqui como o termo lógica. Para eu usar lógica, eu preciso corrigir o pensamento. Para eu usar lógica, eu preciso entender que as coisas precisam ter ordem. Daí que a gente tem a expressão ordem da razão. Qual é a ordem real, a ordem lógica que isso precisa acontecer? E a gente usa a lógica no dia a dia, de forma recorrente. Existem muitos momentos do nosso dia, né, que invariavelmente a gente está utilizando lógica. A lógica do dia a dia a gente começa a usar isso sem perceber. Ao chegar, muitas vezes a gente até fala, é lógico que é assim, é lógico que é dessa forma, né? Quando estamos fazendo isso, nós estamos exercitando a lógica. E quando queremos pensar, falar, escrever ou agir de forma correta, a gente precisa colocar esse pensamento em ordem. A gente até ouve muito a expressão, né? Pense antes de falar. Na verdade, a gente está com essa expressão, a gente está considerando que é necessário você organizar o pensamento para que, quando efetivamente for falar, coloque aquilo de forma direta. E de forma clara, de forma correta, de forma lógica. A gente usa a lógica quando vai buscar um equipamento, vai pegar alguma coisa dentro de uma gaveta. Afinal, a gente precisa abrir a gaveta. E se a gaveta estiver aberta e a gente começa a aplicar condições para isso? E se eu não tiver a chave? A gente começa a usar esse tipo de condições. A gente usa a lógica no dia a dia quando vai atravessar a rua. Você certamente, ao atravessar uma rua, você para num dos lados da calçada e observa se vem um carro, se vem um ônibus, enfim, se vem alguma coisa na sua direção, e naquele momento você toma uma decisão baseada na lógica, baseada no fato, você toma a decisão de atravessar ou não a rua. Então você acabou de usar lógica. E essa lógica, ela é facilmente aplicada aqui em linguagem de programação, em linguagem de computador, facilmente a gente vai usar dessa forma. E também imagina, como eu coloquei na imagem aí, imagina você brincando lá, exercitando com um jogo de xadrez. Talvez nesse momento, no momento de um jogo de xadrez, você está certamente colocando muitas ações lógicas, de lógica em movimento, né? Qual é o movimento certo que você precisa atuar, e muitas vezes, né, o bom jogador de xadrez, ele já tem alguns passos que ele já considerou mais adiante, aguardando só o movimento da peça pelos seus oponentes, né, pelo seu oponente. Isso é pensamento lógico. Então, pensamento lógico para quem joga xadrez é, sem dúvida nenhuma, uma, uma peça extremamente importante, talvez ainda mais importante do que a peça mais forte do jogo, não é verdade? Então, isso é lógica. Nessa linha, a gente pode considerar um exercício mental como esse que está na sua tela aí. Ó. Experimente parar esse vídeo e observar como tentar responder
essa atividade. Imagina que você precisa colocar exatamente 7 litros de um conteúdo, né? Tá falando aqui de água, dentro de 2 garrafas, mas não tem como você medir o valor, não tem a garrafa não é graduada, né, para que a gente coloque em cada uma quantidade X tal, que no final eu tenho 7 litros nas 2 garrafas. Então, dá uma pausinha aí, pensa um pouquinho, depois você já retorna aqui que a gente vai estar falando do resultado. Muito bem. Vamos resolver então, né, esse exercício aqui. Considere que eu preciso colocar 7 litros, exatamente 7 litros. E se nós enchermos a primeira garrafa, até a tampa, nós vamos ter 3 litros de água. Se nós enchermos a segunda garrafa até a cabeça, a tampa dela, a boca dela aqui, nós vamos ter 5 litros de água. Então isso já não daria certo. Poderíamos pensar, joga fora um pouquinho, né? Descarta um pouquinho e vai dar tudo certo. Na verdade, tem uma forma da gente resolver, claro que a gente vai ter que descartar, pelo que você vai perceber aqui. Vamos pensar o seguinte, ó. Nós vamos encher a primeira garrafa de 5 litros, nós vamos encher até o final, até a tampa. Legal. E depois nós vamos pegar o conteúdo dessa garrafa de 5 litros e despejar na garrafa de 3 litros. Sendo assim, quando a garrafa de 3 litros for preenchida, sobrarão exatamente 2 litros na garrafa de 5 litros. Tá acompanhando? Muito bem. E agora eu desprezo o conteúdo da garrafa de 3 litros, libero o espaço dela. A gente vai ver bastante isso quando estiver falando de utilização de memória, né? Armazenamento de memória, limpeza de memória, garbage collector, que é o que a gente vai ver lá em C# mais adiante, né? Então você vai ver que eu posso limpar então o conteúdo, desprezar o conteúdo da garrafa de 3 litros, e aí eu tenho uma garrafa de 3 litros vazia, com capacidade para 3 litros vazia, e uma garrafa de 5 litros, que eu tenho certeza que tem 2 litros armazenados, porque os 3 eu retirei na primeira garrafa. Muito bem, agora nessa condição eu vou pegar esses 2 litros que sobraram na garrafa de 5 litros, transferir para a garrafa de 3 litros, aí eu tenho certeza que tem 2 litros lá, e aí por fim é só eu preencher até o final a garrafa de 5 litros. Somando 5 litros dessa garrafa maior com os 2 litros que estão agora na garrafa menor, nós temos respondida aí essa pergunta: como é que a gente consegue obter somente 7 litros, exatamente 7 litros, se nós usarmos as garrafas com essas medidas que vocês estão vendo aí? 2 litros na garrafa de 3 litros depois desse movimento e 5 litros na garrafa de 5 litros, totalizando 7 litros. Gostou disso? Isso é o momento, né? São exemplos e exercícios que a gente pode usar durante o nosso dia a dia para colocar a lógica em ação. Então, vamos para frente aqui. E a lógica de programação? Ok, você falou de lógica do dia a dia, a lógica do nosso... a lógica diária, de eu atravessar a rua, de eu jogar xadrez, de eu fazer um café, de eu preparar alguma coisa, enfim. Mas e a lógica de programação? O que é correto afirmar sobre lógica de programação? Na verdade, lógica de programação é você usar essas questões aí da lógica do pensamento, da organização do pensamento e raciocínio, utilizando simbologias, enfim, de maneira que a gente possa criar programas computacionais, programas de computadores. Para representar fielmente o raciocínio da lógica de programação, a gente precisa utilizar algoritmo. Então vamos lá. Nós precisamos ter a questão, a lógica do pensamento, a lei do pensamento, o raciocínio, ok? Pensar de forma correta, pensar de forma ordenada. E agora que nós temos um problema para resolver, que seria a construção de um software, de um programa de computador, utilizando a simbologia certa e o raciocínio lógico, eu preciso agora conhecer a estrutura de algoritmos para poder desenvolver um programa de computador. Bom, isso pode parecer simples e a gente vai entender que na medida em que a gente vai avançando nessa brincadeira. Algoritmo é a sequência de passos ou ações para solucionar um determinado problema.
Qual é o problema? É aquilo que a gente quer atender. Eu tenho uma necessidade de criar uma pequena calculadora para resolver cálculo de financiamento. Então, existe uma lógica por detrás do cálculo, existe uma necessidade, ou seja, eu preciso do programa, preciso do sistema, e para que eu resolva isso, eu uso meu pensamento lógico, utilizando as formas adequadas e apresento isso numa forma lógica, utilizando o conceito do que a gente está chamando aqui de algoritmo. É a sequência de passos ou ações para solucionar um determinado problema. Isso se chama algoritmo. Bom, algoritmo é uma sequência de instruções ou comandos que são realizados de maneira sistemática e tem o objetivo para resolver aquele problema ou tarefa que a gente mencionou. E essa representação de um algoritmo, esse algoritmo, ele pode ser apresentado de pelo menos duas formas: gráfica, utilizando fluxogramas, e a forma textual, que a gente utiliza pseudocódigo. O pseudocódigo, ou que a gente também vai chamar de Portugal, é uma forma genérica de escrever um algoritmo. A gente vai utilizar a linguagem simples de modo que qualquer pessoa, mesmo que não tenha nenhum conhecimento em linguagem de programação, possa interpretar aquilo que está escrito ali. Então, na verdade, nós resolvemos o problema colocando em ordem, seguindo passos que são interpretados por qualquer pessoa. E a gente consegue, então, resolver o problema. Então, pseudocódigo ou Portugal é a forma genérica da gente escrever esse algoritmo, de modo que qualquer um consiga interpretar, certo? E aí, vamos imaginar esse cenário, né? Então, mais um exercício para você poder pensar aí, para você parar para pensar, se você já conhece isso, se você já fez, se você já faz, mas acha que vale experimentar, experimente parar um pouquinho agora esse vídeo, pega uma folha em branco, uma folha de papel, sem talvez sem a interferência externa, ou sem você ir lá na cozinha e pegar os utensílios, experimente criar um algoritmo que descreva todos os passos de como fazer um café. E responda para você mesmo, né? Será que deu certo? Se você tentasse executar, ou se alguma pessoa fosse ler fielmente aquilo que você escreveu, ele conseguiria fazer esse café e se deliciar com uma maravilhosa xícara de café? Será? Então pare esse vídeo e escreva esse exercício e a gente já continua. Muito bem, eu espero que você tenha feito a atividade. Né? Mas se não fez, ok. Né? Em outro momento você pode escolher aí fazer, se desafiar, né, para escrever um café, para escrever como é que a gente faz um café. Existem várias formas, você vai se surpreender. Muito bem, seguindo aqui, um pseudocódigo, observe isso daqui, ó. A gente vai criar uma espécie de pseudocódigo aqui, onde a gente vai tomar água gelada estando sentado na sala. Esse é o exercício. Estou sentado lá no sofá da sala e vou sair para tomar para pegar uma água lá na geladeira. Olha como que vai funcionar. Levanto do sofá, esse é o primeiro passo. Num segundo passo, eu vou até a cozinha, considerando que eu estava lá no sofá, na sala. Num terceiro passo, eu abro o armário, guardo a sequência. Num quarto passo, a gente pega o copo, eu pego o copo, fecho o armário, continuo com o copo e agora fechei o armário. Vou até a geladeira, abro a geladeira, pego a jarra com água, coloco a água no copo, tomo a água, guardo a jarra e fecho a geladeira. Você percebeu, e não reclama comigo não, mas você percebeu que durante esse processo, enquanto você tomava água, você manteve a geladeira aberta, gastando energia. Pois é, poderíamos ter colocado um passo onde a gente fecha a geladeira, toma água e depois, né, abre a geladeira de novo e faz todo o processo, enfim, caso seja apenas para guardar a jarra com a água. Guardei a jarra, fechei a geladeira, coloquei o copo na pia e voltei para a sala e finalmente voltei a sentar no sofá. Esses são os passos lógicos para a gente resolver esse problema. Mas, e se nós precisássemos ir de táxi para uma reunião de negócios? Veja, esperei o táxi, acenei para o táxi, entrei no táxi, informei o destino para o motorista, perguntei o preço da corrida, pagar a corrida. Veja que são expressões que são ações, né? Esperar, acenar, entrar,
informar, perguntar, pagar, sair e entrar no prédio de reunião. Dessa forma, observando aqui um aspecto bem geral, né, bem grosso desse fluxograma, desse pseudocódigo que nós acabamos de escrever, percebe-se a necessidade de alguns refinamentos imediatamente. Por exemplo, entrei no táxi. Como eu entrei no táxi? Quais são as condições que eu precisaria pensar ou lembrar para poder entrar no táxi? Veja, todo fluxograma tem, ou todo pseudocódigo, né, tem início e tem fim, isso está definido dessa forma. Mas observe essa janela que apareceu para a gente aqui do lado agora. Olha só. Nós temos algoritmo. O algoritmo é um conjunto de ações divididas em dois tipos, pelo menos aqui, ó, primitivas e não primitivas. As primitivas são aquelas ações que não podem ser refinadas, como por exemplo, pegar na maçaneta. Abrir a porta, são ações que eu não posso refinar. Depende, obviamente, né? Depende da nossa análise aí. Primitivas são aquelas ações que não podem ser refinadas. Por exemplo, a ação de início. Não tem como dividir isso no meio. Início do algoritmo. As não primitivas são aquelas ações que podem ainda ser refinadas, ou seja, é uma ação maior e você ainda pode dividir aquela ação, subdividir aquela ação em ações menores. E então ter um resultado um pouquinho mais detalhado, né? Ter uma visão mais detalhada daquele pequeno pedaço do processo. E a gente está trazendo aí, ó, as não primitivas são ações que podem ser refinadas. Por exemplo, ações como colocar o câmbio em ponto morto. Podemos refinar através de comando de refinamento, ou que a gente chama de refinamento, ou simplesmente ref. Olha esse exemplo que apareceu em laranja aqui, ó, para a gente falar do refinamento de entrar no táxi. Entrar no táxi é uma ação, só que ela não é uma ação primitiva, então ela permite ser subdividida ou melhorada. Nesse caso ficou abrir a porta, sentar no banco e fechar a porta. Então nós refinamos a ação entrar no táxi, ok? E a segunda forma de a gente apresentar um algoritmo é através do uso de fluxogramas, que utiliza formas gráficas pré-definidas, pré-estabelecidas, que é de conhecimento de muita gente, mesmo fora da área de sistemas, mesmo fora da área de software, enfim. Vocês vão perceber dessa forma, né? Porque certamente você já deve ter visto essas formas. Utiliza formas gráficas pré-estabelecidas na representação dos algoritmos. O fluxograma é excelente para representar algoritmos que envolvam ações diferentes ou decisões. Aqui na tela, vocês estão visualizando aí na tela um exemplo, né, vocês estão visualizando aí na tela fluxogramas. Veja. Exemplos ou símbolos básicos de um fluxograma. Início, essa representação que vocês têm aí. Fim. Entrada de dados. Operação de cálculo e atribuição de valores. Saída de dados para a impressora, vocês estão vendo aqui. Saída de dados em vídeo, seria este símbolo que representaria isso. Desvio ou decisão. E por fim a gente ainda tem ali os elementos de ligação, né, que representam o fluxo de dados, e o conector para caso não dê para a gente completar numa página, numa folha, enfim, a gente vai ter que levar para outra folha, a gente indica isso colocando um conector. Seguindo aqui, a gente tem exemplos de um fluxograma. Um fluxograma início, a representação do início do fluxograma. Aí tem lá o que está sendo impresso na tela, olá mundo, e fim. Finalizamos o fluxograma. Qual é o objetivo desse caso, desse programa? Mostrar as palavras ou a frase olá mundo na tela do computador. Já que, se voltarmos aqui, vocês vão ver que esse símbolo, né, saída de dados, ele representa desta maneira aí que a gente acabou de apresentar, certo? Aqui um exemplo de fluxograma que recebe dois números e ao final desses dois números mostra a soma deles lá. Início, e apresenta na tela uma mensagem para o usuário. Digite o primeiro número. E esta representação
Se a gente voltar mais uma vez lá, ó, se a gente voltar mais uma vez lá nos exemplos, a gente vai ver que essa representação, este símbolo do fluxograma, ele representa uma entrada de dados. Então a gente está dizendo aqui, use o teclado. Nesse caso, vai ter uma entrada de dados. Por exemplo, o teclado, um leitor de código de barras e outro dispositivo que possa ser utilizado como um teclado, certo? Como uma entrada de dados. Então eu tenho o N1, que é o primeiro valor. Então isso aqui a gente já está falando de armazenamento, né? Vai armazenar na variável N1. Aqui é um elemento conector, onde tiver o próximo número 1 é onde o fluxo continua e assim por diante. Recebe o segundo número, mostra para o usuário para ele digitar o segundo número, recebe o segundo número e, por fim, faz a operação, onde R recebe o valor de N1, o resultado recebe o valor de N1 mais o valor de N2 e apresenta o R na tela, finalizando então o algoritmo, certo? Então, dessa forma, nós temos aqui a representação de um fluxograma. Na próxima aula, nós vamos falar sobre variáveis e constantes. Já vamos iniciar falando sobre constantes, variáveis e tipos de dados. Até a próxima aula!